Caríssimos senhores e senhoras, salve Maria, sejam todos bem-vindos ao canal Rouba Bem-aventurada Virgem Maria, de mãos postas aqui já em posição, pedindo a ela para que derrame graças abundantes que emanem do seu sacrosanto manto, envolvendo a todos que estejam aqui a ver este vídeo neste preciso momento, nos vossos mais importantes interesses da vossa vida, por aquelas pessoas por quem vós desejais que esta oração possa chegar e atingir de uma forma penetrante na alma, no corpo e no espírito. É nesta intenção que nós rezamos no início desta live, levando em consideração o seguinte: nós temos aqui hoje a ponderar algo muito importante, porque você e eu e todos os batizados são discípulos, e Nosso Senhor mandou os discípulos a caminharem 2 a 2. Por que razão Nosso Senhor quis fazer isso? Vai dizer Santo Agostinho, o grande doutor na teologia, na filosofia e também um espiritualista de renome, porque ele tornou-se um grande santo. O que ele diz? Nosso Senhor Jesus Cristo não os mandou simplesmente por uma questão logística, porque por questão logística nós poderíamos considerar que um que caminha sozinho está muito sujeito a perecer, porque assim como nós temos 2 pernas para caminhar, quando damos um passo, o que se eleva fica suspenso no ar, o que pousa sobre a superfície mantém a estabilidade para todo o corpo. Assim também como o corpo precisa das 2 pernas para se equilibrar, o homem precisa de um parceiro para se equilibrar. No livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27, Deus os abençoou e disse: crescei e multiplicai-vos, e colocou os 2 para tornarem-se um casal. Neste casal, o Adão ele exclama, ele diz: aqui está a minha parceira, a minha costela, aquela que vai me ajudar no meu percurso diário até a consumação da minha vida. Assim também, no apostolado, numa questão logística meramente, num campo material, quando são 2 pessoas a caminhar, quando um cai, o outro pode o reerguer, como diz a Sagrada Escritura. Sucedeu uma vez um homem que caminhava sozinho num lugar em que ele achava que estava extremamente seguro, mas por um ataque qualquer do seu coração, ele cai, e não só cai na estrada, mas por debaixo da ponte onde ninguém poderia imaginar que ele lá se encontrasse. Como ninguém sabia da notícia onde que se encontrava este homem, passaram dias a procurar, mas depois de o corpo dele começar a exalar aquele odor de putrefação, foi então quando ele foi achado debaixo da ponte sozinho. Se ele estivesse com alguém acompanhado, evidentemente ele teria imediatamente o socorro necessário, mas porque estava sozinho, ele pereceu. Mas não é neste ponto que nós queremos chegar. Nós queremos chegar numa dimensão sobrenatural que levou Nosso Senhor Jesus Cristo, o Divino Mestre, aquele que veio do céu, aquele que é sobrenatural, a impor esta disciplina de andar 2 a 2. Num campo espiritual, nós vamos encontrar uma realidade necessária, que é nada mais nada menos, como vai dizer o Dr. Santo Agostinho, que não é uma questão meramente logística, mas é também para que houvesse um ambiente em que um pudesse proporcionar amor ao outro, em que pudesse partilhar a sua bem-querência, o seu olhar, que manifestasse realmente um bom desejo, bom anseio pelo outro. Isso só acontece quando se vive numa comunidade. O Santo Doutor comenta que a mensagem pregada seria inútil e vazia se os próprios missionários não fossem capazes de viver em harmonia e testemunhar o amor ao próximo na prática diária, na convivência. Por isso, sempre o missionário deve viver numa comunidade, ainda que sejam apenas 2 pessoas, porque aí ele pode exercer, pode externar o amor que vibra no seu coração, o amor que inunda o seu próprio ser, porque no entardecer desta vida nós seremos julgados segundo o amor, de acordo com a expressão de São João da Cruz. E este amor só se pode se manifestar se existe um objeto direto sobre o qual a gente dissemina, a gente faz influir este amor que nós temos, que Deus nos deu. E isso só se exerce numa comunidade. Andar 2 a 2 significa ter ocasião de praticar a cada instante o amor ao próximo. Agora encontramos aqui também uma sugestão do grande Santo Afonso Maria de Ligório. Diferentemente de Santo Agostinho, que focava na dimensão teológica moral do amor fraterno, Santo Afonso Maria de Ligório abordava o envio 2 a 2 sob uma ótica profundamente pastoral e prática e de muita proteção espiritual. Como fundador da Congregação dos Missionários Redentoristas, ele transformou o mandato bíblico de caminhar em dupla em uma regra essencial de missão. Santo Afonso, grande espiritualista,
ele levava em consideração a fragilidade humana, concebido no pecado original, a tendência constante e permanente de ir para baixo. Ir para baixo, eu digo, ir para os charcos da imundície, ir para os charcos da imoralidade, ter essa fragilidade é algo inerente ao homem. E Santo Afonso, para colocar um remédio eficaz, ele colocou como regra andar em 2 a 2. Porque enquanto estiver com o seu parceiro, ou melhor, enquanto estiver com o seu companheiro ao lado, tem dificuldade de praticar essas coisas desonestas que muitas das vezes arrancam as pessoas das vias da santidade e sobretudo do mandato divino. Então, com este amigo ao lado, com esta mão amiga que representa Deus, nós temos mais sustentabilidade para manter esta virtude angélica que é extremamente difícil para todos. Santo Afonso afirmava a validade e a eficácia do testemunho baseando-se no princípio jurídico e bíblico de que o testemunho de 2 era válido. Santo Afonso explicava que a pregação ganhava autoridade quando apresentada por 2 ministros que concordavam na mesma fé e caridade. Enquanto um pregava, o outro rezava, garantindo que a pregação tivesse eficácia sobre aquelas pessoas de que era objeto direto da pregação. Porque assim como fazia também o grande santo sacerdote São João Maria Vianney, quando ele pregava e sentia que a sua pregação não penetrava, não chegava naqueles meandros que ele desejava, então ele pedia que alguém do outro lado, do extremo da igreja, estivesse a recitar, a desfiar o seu rosário, para que aquela pregação pudesse ter eficácia e penetrasse nas almas daqueles a quem ele pregava. É extremamente indispensável que cada um de nós possa ter na vanguarda alguém que realmente possa desfiar o rosário. É por isso que nós temos pedido orações às monjas de clausura, para que enquanto estamos na missão ativa, elas do outro lado, enclausuradas naquele lugar onde elas têm intimidade, única exclusivamente com o nosso Senhor Jesus Cristo, têm esta proximidade, possam estar a invocar com fervor, pedindo por todos nós. E nós também deste lado, nas nossas horas de orações, nunca esquecemos de cada um de vós que vem a este vídeo. Saibam que vocês não estão simplesmente a ouvir uma pregação através desta plataforma, mas estão sendo objeto direto da nossa atenção. Depois de nós percebermos que estivestes aqui, nós nos voltamos diante do Santíssimo para pedir e suplicar por cada um de vós, para que Deus seja misericordioso, possa atender às vossas súplicas e suprir as vossas dificuldades, aliviar nos momentos das grandes tribulações, nos momentos da fadiga diária que acomete todo o ser humano. Você precisa desta mão amiga que reza, este companheiro que está ao teu lado. Andar 2 a 2 não significa simplesmente caminhar com uma outra pessoa ao lado, mas é você saber que existe alguém que te suporta espiritualmente, que está num lugar invisível que você não vê, mas que definitivamente ele existe. É seu amigo, ele promete, diz a verdade e reza, e menciona-te diante de Deus, menciona-te diante daquele que é Altíssimo, que não deixa de nenhuma maneira, de uma forma leviana, qualquer tipo de pedido e súplica que se faz a ele. É para você que nos rezamos. Gostaria apenas de ressaltar aqui o aspecto que o nosso Jesus Cristo, do mesmo Evangelho, diz a respeito de levar apenas uma túnica. Evidentemente, na ordem prática e higiênica, nós, se portarmos apenas uma túnica, seríamos realmente completamente fedorentos, desagradáveis, e que criaríamos um ambiente desagradável de mau odor que as pessoas não gostariam de sentir e não teriam razões de ficar nas proximidades de cada um de nós. Nosso Senhor nos está a dizer no sentido prático de que a pessoa deveria portar apenas uma túnica, porque isto é contrário à nossa própria natureza concebida no pecado original, que depois de um tempo começa a emitir, a exalar um mau odor. Mas nosso Senhor Jesus Cristo queria dizer dos modos de viver. Quando um discípulo se apresenta a público, se apresenta às pessoas, aos fiéis, ele deve evitar o máximo possível de apresentar dupla personalidade, porque isso gera confusão nas pessoas. Se hoje eu estou aqui me apresentando como religioso e tenho um comportamento digno de tal, mas amanhã eu mudo de comportamento, começo a apresentar-me como fosse um mundano, as pessoas começam a não perceber o que é direito e o que não é, porque aquele religioso é o farol, é a estrela, é aquela luz que ilumina diretamente o coração de Jesus, é aquela luz que equilibra o convívio moral, que faz uma demonstração clara daquilo que é necessário ser feito para ser um verdadeiro filho de Deus.
e ele que toma a dianteira, e ele que está na testa no cumprimento dos mandamentos. Deveria ser assim ao menos, porque ele é religioso, ele está focado naquele ponto, ele está focado na observância, na prática, na leitura diária dos mandamentos e na vivência cotidiana dos mandamentos. Por isso, ele deve refletir esta realidade religiosa que o caracteriza. De razão pela qual Dr. Plínio Corrêa de Oliveira dizia: se alguém exerce uma função na sociedade, ele deve assumir a postura daquela função que exerce, enquanto ele estivesse caminhando, falando, exercendo as mil e uma coisas inerentes à sua função ou outra realidade diferente da sua função, ele deveria caracterizar-se definitivamente pela sua função. Porque se ele perdesse os aspectos que o caracterizam na sua função como religioso, se ele fosse visto e confundido com um ator de cinema, confundido com uma atriz de espetáculo, se ele fosse confundido como tal, ele teria traído a sua missão, diz Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, porque todo aquele que exerce uma função, ele deve se caracterizar com aquela função, sem precisar que diga uma só palavra. Todo mundo deve o reconhecer. Ali vem um missionário, ali vem uma missionária, ali vem um sacerdote, ali vem uma irmã, ali vem um católico, ali vem um filho de Deus. Ele deve se caracterizar por modo de ser, modo de fazer as coisas, como tal, filho de Deus. Nós, os católicos, temos uma túnica sob batismal, é um único traje. Aquele que é batizado recebe uma nova túnica, um novo traje, um novo ordo de vida, uma filiação divina. Aquele que se configura com Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, e é co-herdeiro de trono principesco lá no céu, este aí tem uma túnica batismal. Esta túnica alva com a qual deve se apresentar de pé diante do juiz supremo que é nosso Senhor Jesus Cristo. E este é o conselho que fica para todos nós. Rezar a Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe Imaculada, para que ela nos proteja em todas as circunstâncias, a fim de que nós mantenhamos a nossa identidade católica, não tenhamos medo de enfrentar a opinião pública, apresentemos-nos como tais, como católicos, de tal maneira que sem que a gente diga que o somos, as pessoas nos reconheçam. Aí está um católico.